4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Economia brasileira continua amarrada. O governo culpa a greve dos caminhoneiros. Daqui a pouco, economista Eduardo Rino vai avaliar. Vem aí liberação de mais um percentual da cota do PIS/PASEP a partir de agosto. E atenção, os herdeiros têm direito. Dia do Comerciante. Uma entrevista com Adriano Martins, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Apesar do momento complicado da economia, ele se mostra otimista com relação ao futuro do comércio marilhense e elogia os lojistas, exatamente pela força do comércio tão importante para a nossa economia. A cobertura vacinal, o índice continua abaixo da expectativa do Ministério da Saúde e preocupa, começando pelas crianças, com a vacinação contra a paralisia infantil. A violência no trânsito continua e o governo promete reagir contra o tráfico de drogas, a violência e a criminalidade com o Sistema Único de Segurança Pública. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E no momento da recessão da economia, os bancos e banqueiros continuam ganhando como nunca. Mais um exemplo disso, tarifas bancárias. Este empresário tem 4 contas em um só banco e tomou um susto quando percebeu que eram cobrados mais de R$800 em tarifas por serviços que ele não pediu e nem sabe do que se tratam. Quando tentou descobrir com o gerente, ficou aguardando uma resposta, e isso já faz um mês. Isso empresas. Imagine numa senhora que é aposentada, num senhor que é aposentado, de uma conta de uma pessoa física. Esses descontos fazem muita falta a todos nós. Os correntistas deveriam ficar mais atentos aos preços dos serviços cobrados pelos bancos. Em média, as tarifas subiram 14% entre novembro de 2016 e junho de 2018, muito acima da inflação do mesmo período. Segundo o levantamento do Diese, a receita dos 5 maiores bancos com tarifa já representa 34% do que eles arrecadam com operações de crédito. Em um setor altamente concentrado, a impressão que fica para o correntista é que falta espaço para negociações, justamente pela baixa concorrência. Mas há saídas. Uma delas é a conta essencial, com tarifas gratuitas para serviços básicos que não podem ser cobrados. É pouco divulgada pelo gerente, já que esses pacotes geram pouco lucro para as instituições financeiras. Outras dicas podem tornar o pacote de serviços mais barato. Entre elas, incluir pagamentos no débito automático e unir todas as contas em um só banco. A tendência é que o pacote que o banco oferece seja mais amplo do que a sua necessidade. Pergunte para o banco, entenda quais são as opções, procure entender quais são e em qual delas, qual é o pacote mínimo que atende à sua necessidade. Não pague mais pelo que você não usa. Mesmo assim, o correntista que se sentir lesado pode denunciar a instituição no Banco Central, que mantém em seu site uma comparação das tarifas cobradas por cada banco. É preciso realmente ficar atento. Aliás, Santander lidera ranking de reclamações do Banco Central da população com relação ao atendimento bancário no segundo trimestre. Depois aparecem Caixa Federal e também Banco do Brasil. E atenção, a informação acaba de ser divulgada. O governo acaba de informar que foi editado então o decreto para antecipar o pagamento
da metade do 13º para aposentados e pensionistas. O decreto será publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Segundo estimativa do governo federal, a medida vai representar a injeção de 21 bi na economia. Dinheiro, portanto, será liberado em agosto, metade do 13º salário para aposentados e pensionistas. De acordo com o decreto, a primeira parcela, correspondente a 50% do valor do benefício, a primeira parcela será paga no mês de agosto. A segunda, correspondente à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada, terá o pagamento em novembro. Bem, greve dos caminhoneiros provocando estragos, consequências na economia. Esse é o comentário de qualquer autoridade do governo Temer com relação ao momento grave da economia. Tudo culpa, tudo consequência da greve dos caminhoneiros. Aí lideranças dos caminhoneiros questionam por que o presidente Temer, quando fomos apresentar reivindicações, não nos atendeu. Bem, o assunto é polêmico, por isso, nosso convidado especial, o consultor econômico Eduardo Rino. Rino, boa noite. Boa noite, José Henrique, boa noite a todos. José Henrique, a gente costuma, quando a gente quer esconder alguma coisa, a gente passa para o ataque, que é o que o governo fez. Os caminhoneiros já, por um período muito longo, vinham solicitando uma ação do governo, uma ação que por um erro, quer dizer, não há planejamento nesses últimos 14 anos do governo federal. Autorizou financiamento com juros menores para que eles pudessem trocar os seus caminhões, para que novos caminhoneiros viessem. Então você tem uma frota de caminhoneiros muito maior do que a demanda pelo recesso que o país vinha tendo por todo o estrago que foi propiciado na nossa economia. Então, o que eles reclamavam era que se tivesse o preço de um combustível mais condizente para que eles tivessem o seu sustento e mantivessem as suas famílias. Nada foi feito. Essa greve, se ela representou 1/3 do impacto do que eles falam, é muito, pois as empresas que já estavam prevendo, porque isso era noticiado pelas redes sociais e tudo mais, já estavam com seus estoques tranquilos. Aquelas que não acreditaram ou que não dão ouvido ao que se acontece nesse país, né, não fizeram nada. Então essas se prejudicaram porque não receberam as suas mercadorias. O que agravou mais foi com relação a hortifrutigranjeiros, que os atacados não receberam e não puderam distribuir para os supermercados. E ficou notório que durante um período o preço desses produtos de hortifrutigranjeiro teriam uma alta para recompor os preços do que foi perdido. A gente assistia pelas mídias, litros e litros de leite sendo jogado fora. Recentemente vimos agora jogar fora pimentões porque tivemos um excesso na safra, ao invés da gente ter políticas de garantia para a área agrícola do nosso país. E, em outro lado, o que a gente vem? Criando um descrédito nos empresários, o Congresso nosso aprovando medidas com cunho eleitoreiro, dando benesses, aumentando mais ainda o custo do Brasil, aumentando mais o déficit público nosso, como se a gente pudesse assim proceder, sendo que o país estava praticamente quebrado. Então, para se esconder tudo isso, a falta do empenho do governo para tratar de fato da nossa economia, ficar se preocupando em se defender
dos ataques que vem recebendo, de recebimento de propina, quer dizer, para-se toda uma máquina administrativa em benefício próprio. Eu fiquei estarrecido no final do mês passado, a Câmara Municipal de São Paulo reajustou o salário Bolsa Esposa, que os vereadores, e se estendeu isso aos funcionários também do Tribunal de Contas do município, que não tem, a sua esposa não trabalha, ela tem direito a receber dos nossos impostos uma contribuição mensal. Os mesmos benefícios que a gente vê pago ao judiciário, aos nossos políticos, e isso tudo enquanto não acabar, o que a gente percebe são empresários indo embora do Brasil, indo para o Uruguai, que fez um dever de casa, que tem uma taxa de contribuição de tudo que é produzido, quase que 1/3 do que é praticado aqui dentro do nosso país. Então, esse é o cenário nosso que impactou agora nessa inflação mais alta e nesse descrédito que o governo propicia, jogando agora na costa dos caminhoneiros todo o estrago ocasionado em maio. E com um desemprego muito alto e preocupante. O Brasil tem hoje, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, o maior índice de medo do desemprego desde 1996. A pergunta que todos fazem: vamos conseguir, a curto prazo, gradativamente sair desse momento, Rino? José Henrique, se nós tivéssemos tido a aprovação do projeto com a reforma da Previdência, então isso daria um ânimo até para o capital externo, que eles fazem a análise, que então o déficit público nosso não aumentaria, porque nós estamos precisando de uma reforma, e essa reforma ela precisa vir junto com uma reforma política, acabando com as benesses dos nossos políticos, do judiciário, enfim, todos aqueles que além do seu salário recebem, que a gente chama de pendulicário dentro do seu contra-cheque, isso aí é que desestimula os investidores. O país é viável? É viável. Então o que nós precisamos? De uma reforma política, de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, que nós não aguentamos mais pagar impostos sem ter o mínimo de retorno necessário para a dignidade de todos os brasileiros. Então, se começarem agora na discussão política, acabou a Copa, agora a gente vai começar com o aparecimento dos candidatos à presidência da República. Nós precisamos saber escolher o melhor deles, aqueles que vão de fato querer fazer as reformas necessárias que o país necessita, e também olhar para o Congresso. Porque se o Congresso for de oposição, já todos esses aumentos, na minha concepção, já são coisas para poder negociar acordos com o novo presidente da República, para então estornar vários desses projetos que foram aprovados agora no período da Copa, onde todo mundo estava com os olhos voltados para a nossa seleção, que infelizmente não deu sequência, mas acabou agora, que eu costumo chamar isso de circo. Então agora precisa se pensar no pão, antecipando o 13º dos aposentados, agora para agosto, a liberação do PIS e PASEP. Então esse é o pão, o circo acabou, então agora nós temos que dar o pão para tentar enganar a população. Nós precisamos estar atento nessas eleições, que o nosso voto tem o mesmo peso de qualquer outro cidadão brasileiro, escolher bem quem vai nos representar, porque se não assim o fizermos, nós não teremos condições de retomar o crescimento do nosso país e ir minimizando o desemprego. Temos oportunidade de empregos em algumas empresas. O que nós não temos? Mão de obra qualificada. Nós necessitamos de cursos técnicos para que o pessoal possa concorrer. Nós precisamos de melhores cursos para que
o aluno, ao sair da faculdade, ao sair de um curso técnico, ele possa concorrer às necessidades que o mercado demanda hoje. Nós estamos aí na Revolução 4.0, com todo esse avanço tecnológico, e todos precisam então estar se reestruturando para estar enfrentando essas necessidades. Muito bem, obrigado ao consultor econômico Eduardo Rino. Caixa Federal, Banco do Brasil voltam a liberar em agosto cotas do PIS/PASEP. Muita gente está confundido com o abono do PIS, não é? Representante da Caixa Federal explica aqui no 4 Notícias o que é a cota. É importante a gente esclarecer que as cotas do PIS são diferentes do abono salarial, que é o PIS conhecido por todos. O que são as cotas? É um direito que o trabalhador inscrito no PIS a partir de 1973 até 4 de outubro de 1988 possuía na época. O que seria isso? Simplificando, seriam como se fosse um fundo de garantia. Naquela época, o patrão, o empregador, ele tinha que fazer um recolhimento, e nesse recolhimento, uma cotinha daquele recolhimento iam para as cotas do PIS. Com a nossa Constituição de 88, as cotas do PIS acabaram e deu-se origem ao abono salarial, que é o que as pessoas recebem hoje em dia. O que vem a ser, então, essa cota do PIS? É um direito para aqueles trabalhadores, exclusivamente para eles, que trabalharam de 1973 a 4 de outubro de 1988. Tá? Por que o governo está fazendo essa liberação? Para realmente injetar um dinheiro na economia. Há uma perspectiva que esse recurso movimentará acima de 28 bilhões de reais em nossa economia.